Meus irmãos, estamos aqui para mais um evangelismo, para mais uma ministração da palavra de Deus, estou aqui na avenida, em frente ao supermercado. Já estou aqui já posicionado aqui, estava esperando uma vaga e ficar num ponto estratégico aqui. Eu não vou atrapalhar ninguém. Já são 16 horas e de agora em diante vai começar o movimento. Estamos aqui para tocar trombeta. Vou tentar pegar com a caixa de som. Porém, ela está com mau contato no microfone. E se eu não conseguir sair legal com esse som, eu vou usar o megafone, que já está posicionado ali. Amém, irmão André, Deus abençoe. Os irmãos que estão entrando na live e queiram participar. Ninguém ligar para a polícia para impedir nós de pregar, pregaremos. Agora, se alguém ligar para a polícia se sentir incomodado com o evangelho, nós teremos que parar a pregação. Vamos orando aí, irmão. Vamos orando aí, ajuda em oração, para que o inimigo fique quietinho, não tem se levantar nenhum perturbado para atrapalhar a pregação do evangelho. Irmãos, a Bíblia diz que ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Judeia até os confins da terra. Precisamos testemunhar do amor de Cristo, da volta de Jesus, do reino dos céus. E aqui estou. Foi para isso que Deus me chamou, a propagar um evangelho verdadeiro, puro, santo. Meu irmão André. Meu irmão, isso aí. A verdade que liberta e transforma o homem das mentiras do diabo. Então, a glória de Deus, vamos proclamar o evangelho, vamos anunciar as boas novas de salvação e vamos proclamar, né, a volta de Cristo. Ele está a qualquer momento, ele está vindo buscar a sua igreja, o seu povo. Os sinais estão aí, terremotos aqui perto de nós, até mesmo no Brasil. É o princípio das dores. Princípio. É o princípio, não é o fim, é o princípio das dores. Lá em Mateus 24 Jesus fala sobre o princípio das dores. Terremotos, guerras, rumores de guerras, fome. E quantos países estão em fome? Muitos países estão em fome. Muitos países estão em fome. E o que a igreja tem feito? O que os salvos têm feito? Precisamos sair de quatro paredes. Precisamos sair de quatro paredes. Precisamos sair do automático. Eu sou 100% a favor das pessoas, os crentes, se congregarem na igreja séria. Tem muita gente que comenta, mas esse pregador não tem igreja. Bom, Deus me deu um ministério.
Deus me deu um ministério, então eu não sou contra congregar, não. Muito pelo contrário, eu apoio totalmente quem, né, a noiva de Cristo, que precisa congregar, precisa de uma orientação, estar em comunhão. Então, assim, irmãos, eu sou contra os falsos profetas, eu sou contra falsos evangelhos, falsos pastores. Deus me levantou e tem me levantado para denunciar essa corda. Eu sou contra os falsos evangélicos, as atitudes erradas dos falsos evangélicos. Eu sou contra as mentiras, heresias. Isso aí eu não vou parar de denunciar. Não vou denunciar. Então, mas eu sou 100% a favor. Tá? Você que tem uma igreja séria, não adianta você entrar em Babilônia ou qualquer uma. Tá falando de Deus, então lá tá certo. Não, examine, cuide-se. Né? Tem muitos aí ambiente tóxico. Tem muitos ambientes aí que estão caminhando para o inferno. As igrejas aí que estão caminhando abraçados do diabo. Então, como eu estava falando para os irmãos, tem muitas pessoas que perguntam: missionário, que igreja que você é? Que igreja você congrega? Não, isso não importa. Por mais que, eu respondendo a pergunta de alguns, que eu, no momento, uns 3 anos para cá, eu não estou membrando em nenhuma denominação. Tá? Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu quero ser mais santo, não, eu sou o pior dos pecadores. Miserável, precisa da misericórdia de Deus. Porém, Deus me deu um ministério, eu preciso cuidar desse ministério, eu preciso zelar desse ministério. Desenvolvo esse projeto evangelístico pela misericórdia de Deus. Tenho empenhado a minha vida, minha família, tenho colocado, Deus em primeiro lugar, e tenho me empenhado a minha vida no tempo integral, tenho tentado no tempo integral, à disposição do reino de Deus, à disposição da propagação do evangelho. Então, eu particularmente, a maioria do tempo estou na rua pregando. Quando não estou na rua, estou nos montes orando, em casa, meditando a palavra, cuidando da manutenção da van missionária, cuidando da moto. Tem a moto também, que é uma moto que de vez em quando eu estou saindo em viagem. Eu só não estou indo muito agora porque minha esposa está gestante. Então já está para ganhar, então não tem como eu sair muito longe. Então eu estou por aqui, perto aqui da minha cidade mesmo, na região. Então é assim, irmãos, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E a mensagem é essa, irmão. A mensagem é a mesma. Arrependimento. Eu não preciso inventar nada, nem posso. A mensagem é o arrependimento de Cristo. Amém, irmão Raimundo, Deus abençoe, irmão Valdir, glória a Deus. A mensagem é a propagação de Cristo, o amor do Evangelho de Cristo, o amor do próprio Cristo, do próprio Deus. Essa é a mensagem, essa não tem o que inventar. Tem muita gente inventando, não. A Bíblia diz, daquele que acrescentar ou diminuir uma palavra que está escrito no livro sagrado. Então, uma que eu não tenho poder para libertar ninguém. E muito menos convencer, porque a Bíblia diz que quem liberta é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo através da palavra. E quem convence o homem, o seu coração duro, quem convence o seu coração de treva, é o Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo. Por isso que ele está na terra. O Espírito Santo está na terra, convencendo, junto com a ação
inculcação poderosa da palavra. Porque o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, a partir do momento que as pessoas ouvem o Evangelho puro, verdadeiro, elas deixam a palavra entrar no seu coração, elas recebem o Evangelho, a graça, a manifestação do Espírito Santo, e isso gera arrependimento nos seus corações. Então tudo isso para a glória de Deus, e as pessoas são salvas, são libertas, são transformadas, são impactadas pelo poder da palavra. A palavra de Deus, palavra pura. Não é qualquer palavra, não. E tem muita gente que são convencidas, não convertidas. Deus nos chama para uma conversão. Deus chama a humanidade para um arrependimento, gerado através de uma tristeza que o próprio Espírito Santo coloca em seus corações. Então é isso aí, irmão. Vamos pregar em nome de Jesus. Pegue suas mãos e contemple. Chão. Pegue suas mãos e deixe o Espírito Santo te levar a esse lugar. Deixe ele te conduzir. Chão. Glória a Deus. Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus deu uma ordem no Evangelho de Marcos 14:6, melhor dizendo, 16 e 15. Jesus deu uma ordem dizendo: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Se encontra no livro do Evangelho de Marcos 16 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo 7. Eu gostaria de ler esta palavra que se encontra na Bíblia Sagrada, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores.
O que eu acabara de ler aqui foi a palavra do próprio Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Analisa comigo, há mais de 2000 anos atrás, Jesus soltou a profecia dizendo o que aconteceria nos últimos tempos. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos em vários lugares do mundo. Você deve estar sabendo, através da mídia, através das redes sociais, o acontecimento que o mundo inteiro ficou e está ainda em choque. Esse acontecimento no país vizinho do Brasil, no país da Venezuela, um grande terremoto da escala 7.5, terremotos que aproximadamente 10 mil pessoas já estão mortas, foram atingidas. E esse acontecimento não é novidade para quem lê Bíblia. Terremotos, guerras, rumores de guerras. Guerras, nós estamos em guerras. Guerra econômica, guerra no meio social, no meio econômico. O Oriente Médio vive em guerra. A Rússia e outros países. A África vive em guerra com a fome, porque a fome também é uma guerra, é uma calamidade mundial. E tudo isso, Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias haveria de acontecer. Há mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo. E cada dia mais, a humanidade está chegando por seus momentos finais na face dessa terra. Mas nesta tarde, eu vim aqui para te alertar não só por causa da guerra. O meu objetivo principal não é falar de guerra e nem de terremoto. O meu objetivo, a minha missão principal é falar das promessas de Jesus Cristo. Eu vim falar dele. Eu vim falar desse nome que é sobre todos os nomes. Que nome é, pregador? O nome dele é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias, o meigo nazareno, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e fim, o verbo vivo encarnado, o leão da tribo de Judá, o que tem poder para dar vida e o que tem poder para tirar a vida. É esse nome, Jesus. O pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, lá em 1 João fala. O Evangelho de João vai falar, ali no capítulo 1 em diante, o Evangelho de João vai falar o verbo vivo, que veio como luz, a própria luz, em meio à escuridão, em meio às trevas. A luz se manifestou para trazer claridade para os homens. Mas a mesma Bíblia também fala que o povo amou mais as trevas do que a luz. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, da sua natureza humana. Porém, na sua essência, no seu caráter,
na sua genética, o leão da tribo de Judá, o Filho de Deus, a fonte de água viva, a estrela da manhã, o Deus poderoso que é onisciente, onipresente, onipotente. Oh glória! E a Bíblia vai falar que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia vai falar também que ele se manifestou trazendo graça aos homens. Porque lá em 1 Timóteo, ou melhor dizendo, lá em Romanos 3:23, a Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E carece de um Salvador. O pecado entrou e afastou o homem do relacionamento que o homem tinha com Deus. Oh glória! Mas se você abrir a Bíblia no Evangelho de João 3:16, está lá o texto mais lindo da Bíblia Sagrada. Evangelho de João 3:16. O próprio Deus vai falar: eu amei o mundo de tal maneira que entreguei o meu próprio Filho unigênito para salvar, para libertar o homem das garras do pecado, para transformar o homem, para reconciliar o homem com Deus. Então Deus amou tanto eu e você, mesmo nós não merecemos o amor de Deus, mas a Bíblia fala que Ele nos amou, independente se você crê ou não. Ele te amou e continua te amando. Enquanto você tem fôlego de vida, você pode crer, acreditar e reconhecer que só Jesus é o único e suficiente Salvador da tua alma. Queira você reconhecer ou não, queira você acreditar ou não, o plano de Cristo, o plano de Deus através de Cristo foi manifestado há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário, de braços abertos. Ele se despiu da sua glória e foi para a cruz. Jesus foi morto inocentemente. Inocente. Levaram Jesus para a cruz, maltrataram, humilharam, cuspiram na sua face. Aleluia! Perseguiram Jesus, zombaram, chicotearam Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do meigo nazareno e mandaram soltar o bandido. E deram ordem para crucificar Jesus. A razão de eu e você estar caminhando aqui, Toledo, é porque Jesus foi para a cruz. Ou você acha que está andando por aí por tua força? Hã? Ou você acha que tem uma família, tem um emprego, tem um alimento, tem um sustento por causa de quem? Por causa da tua inteligência? Por causa da tua faculdade? Por causa do teu dinheiro? Não. Porque Jesus nos amou. E Ele morreu no nosso lugar. Era eu e você para morrer. Você já parou para pensar? O sacrifício de Cristo não é comer chocolate. O sacrifício pascual não é comer chocolate. Não é o coelhinho da Páscoa. Não é uma cerimônia, não é um ritual, mas é o próprio amor
de Deus manifestado no seu Filho. Agora eu te faço uma pergunta: você teria coragem de dar o seu filho para morrer em prol de uma humanidade caída, pecaminosa, injusta, cruel? Você teria coragem de dar o teu único filho? Eu não teria coragem. Eu jamais. E eu não sei ainda como que tem muita gente que não consegue reconhecer o seu Criador. Porque no livro de Gênesis, na minha Bíblia, na tua Bíblia também vai falar. Interessa se você é católico, espírita, umbanda, evangélico, não interessa qual é a tua religião. A tua Bíblia vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Fora disso, fora desse gênero, não vem de Deus. Isso não é uma crítica. Isso é a Bíblia quem fala, não é eu que estou falando. Assinado Deus. Este é o amor de Deus. O evangelho puro, santo. O evangelho que manifestado através de Cristo, trazendo o reino nos corações dos homens. O reino dos céus. E Jesus vai falar: aleluia, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é comida, não é bebida. O meu reino é poder, é autoridade, é unção, é vida eterna, é luz, é glória, é unção, é fogo. Fogo consumidor, que consome toda injustiça, que consome toda desigualdade social, enquanto bilhões passam fome, enquanto milhares morrem todos os dias na fila do SUS, milhares de jogadores de futebol ganhando milhões, porque você paga esta conta, porque você paga esse patrocínio. Você consegue dormir a tua cabeça tranquilo no travesseiro, pensando que tem criança passando fome? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem países em guerras? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que tem alguém morrendo de frio, morrendo de sede, morrendo de fome, morrendo na miséria? Aí você fala assim: o problema não é meu, não é? O problema não é teu. Ah, então você não conhece o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque o primeiro mandamento é o mais difícil de se cumprir, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isto é evangelho. Isto é seguir Jesus. Jesus não chamou ninguém para ser religioso. Jesus não chamou ninguém para frequentar simplesmente um templo chamado igreja. Deus chamou o ser humano para um relacionamento e continua chamando, porque a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Mas a qualquer momento esta porta pode se fechar. E você sabe disso. E para você que não sabe, eu estou pregando.
Eu estou te avisando que Jesus está voltando. Queira você ou não, acredite você ou não, os sinais mostram a volta de Cristo. E Ele está bem pertinho para vir buscar o povo, os seus escolhidos, a sua noiva, a sua igreja, a sua amada, que faz a sua vontade. Você está fazendo a vontade de quem? De Deus ou do diabo? Você está fazendo a vontade de quem? De Deus ou da tua carne? Aleluia! A oração mais conhecida mundialmente é a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O problema é que o povo não quer fazer a vontade de Deus. O povo quer fazer a vontade da maldita carne. Se prostituir, arrumar amante, entrar na idolatria do futebol, entrar na feitiçaria, entrar na macumbaria, se envolver com prática de ocultismo, levantar um Deus de gesso, um Deus de pau para adorar, criar uma imagem de escultura, adorar os ídolos que tem esparramado pelo mundo, fazer a vontade de Deus. Esta geração não quer fazer. Tem uma minoria que ouve a voz de Deus, que ama os mandamentos do Senhor. É uma minoria que anda no caminho que Cristo deixou para andar, que crê no Evangelho. É uma minoria, aleluia, que se Jesus vier agora, Ele vai subir. É poucos que está esperando o noivo. É poucos que está esperando o arrebatamento nos ares a qualquer momento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mas não é igreja de quatro paredes, não é igreja de CNPJ. A igreja de Cristo é eu e você que faz a vontade de Deus, que ama a Deus, que obedece os seus mandamentos, que ama as leis do Senhor. Esta é a igreja verdadeira. Não é quatro paredes, não é prédio, não é tijolo. Isso é um lugar de encontro da noiva para se alegrar junto. Mas lá não é a casa de Deus. A casa de Deus é dentro de nós. Porque o próprio Jesus disse: não habito eu em templos, em construções construídas por mãos humanas. Vós sois a morada de Deus, o santuário, que o Espírito Santo tem um intenso ciúme. Deus dividiu o seu próprio Filho. Deus divide coisas. Deus divide o alimento, o sustento, faz multiplicação, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Quer provocar a ira de Deus? Coloca algo acima de Deus. Isso se chama idolatria. Levantando o bezerro de ouro. O bezerro de ouro pode ser teu carro. O bezerro de ouro pode ser o teu dinheiro. Pode ser o teu corpo. Quantas pessoas têm levantado o bezerro de ouro, adorando ídolos e se adorando, sendo amante de si mesmo? Milhares de pessoas. Milhares. Em 1 João 5:19, a Bíblia vai falar: este mundo jaz do maligno. Não há justiça neste mundo. A justiça
palavra verdadeira está na mão de Deus. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. A palavra dele não cai por terra. A Bíblia fala que de Deus ninguém se zomba. Hell é cair na mão do Deus vivo. Você pode dar risada de mim, você pode zombar de mim, você pode brincar com teu marido, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe, mas não provoque a ira de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. E quantos estão brincando com Deus? Zombando da eternidade. Com zombaria. Com chocarrice. Com brincadeira diabólica. Quantas pessoas têm provocado a ira de Deus que o próprio Deus tem entregado à própria sorte? Que palavra, pregador! Que palavra dura! Nunca ouvi isso, Se na tua igreja não pega esse evangelho que eu estou pregando, é um evangelho amaldiçoado, então. Se a tua igreja, o evangelho que prega lá não está confrontando você a largar a mentira, o adultério, a pornografia, a prostituição, a cachaçada, a orgias, o orgulho, a inveja, a presunção, a idolatria, se a tua igreja não está pregando contra isso, é um evangelho falso, é um evangelho maldito, está te levando para o inferno, no nome da fé. Já ouviu falar daquele ditado que nem tudo que brilha é ouro? Está brilhando por fora, em aparência de piedade. Anda com a Bíblia debaixo do braço. Tem um título de religioso. Tem um título até mesmo de profeta, de pastor, de padre. Mas por dentro é um sepulcro aberto. Por dentro é uma raça de víbora. Por dentro é um sepulcro caiado, cheio de pecado, cheio de imundícia. Mas nessa tarde você pode ser confrontado com a verdade se você abrir a porta do teu coração e deixar o evangelho verdadeiro entrar dentro do teu coração. Porque Jesus vai falar no seu evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. O único que pode libertar o homem das mentiras é o próprio Cristo. É a própria palavra dele através do Espírito Santo. Que tem poder para libertar das mentiras do diabo. Porque a guerra é entre a verdade e a mentira. A mentira destrói qualquer um. A mentira destrói casamento, destrói lares. A mentira é cruel. E você sabe quem é o pai da mentira? Você já ouviu falar do pai da mentira? Se você não ouviu falar, é porque você nunca leu Bíblia. Evangelho de João 8,44. A Bíblia diz que o diabo é homicida, assassino, mentiroso, pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, quem mente é o quê? Porque todo pai tem filho. Então, se o diabo é o pai da mentira, você que está na mentira, praticando mentira, você é filho do diabo. E filho de Deus não é. Porque Jesus, ele mesmo bateu no peito dizendo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Agora o diabo não. O diabo é mentiroso. Ele é enganador. Ele é cruel. Ele é sagaz. Ele é astuto. E ele já está condenado, não tem mais chance de arrependimento. Deus já cravou ele na cruz do Calvário. Deus já venceu ele na cruz do Calvário. Derrotou. Só que o lazarento,
o miserável, ele não se deu por vencido. Ele não se deu por vencido. E continua perturbando a tua casa. Continua perturbando a tua cidade. O diabo continua perturbando a tua alma, querendo fazer você de escravo, de cavalo. Porque quem não é de Deus é do diabo. Ah, mas pregador, todos nós somos filhos de Deus. Não. Não. Através de Adão pode ser que sim. Concordo com você. Agora, filho de Deus, através de Cristo, somente o homem e a mulher que se arrepende dos seus pecados e crê que Cristo veio trazendo salvação. Isso gera um novo nascimento. Novinho, bebezinho, tudo novo, tudo puro, inocente. Coloca uma pedra na mão de uma criança de 1 aninho para ver se ela não come. Sabe o que significa isso? Inocente. Coloca um punhado de barro na mão de uma criancinha de 1 aninho para ver se ela não come. Come. Por que, pregador? Porque a criança é inocente. Quando nós nascemos da água e do Espírito, através da palavra, nós nascemos de novo. Nós se tornamos um bebezinho. Mas como assim, pregador? Eu estou com 60 anos, como que eu vou nascer de novo? A Bíblia fala sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Mudança de mentalidade, uma metanoia. É uma mudança de pensamento, mudança de caráter, porque Deus ele transforma os caráter. Porque o pecado mancha, distorce, destrói os caráter. Ah, pregador, eu ouvi falar que a pessoa já nasce com caráter. Não. Não. O caráter é desenvolvido até 5 anos de idade. Olha, escute aqui. Uma criança até 5 anos de idade, uma pessoa bem instruída, pode tornar aquela criança um anjo ou um demônio. Um anjo ou um demônio. Eu estou falando isso no sentido figurado. Porque anjo é anjo, ser humano é ser humano. Até 5 anos de idade. Porque nesse período, até os 5 anos de idade, está num período de transformação, de mentalidade. O que você tem ensinado para os teus filhos? Que exemplo que você tem deixado para os teus filhos, para os teus netos? Eu te apresento uma moral de conduta infalível. Bíblia Sagrada. Ou você ensina os mandamentos de Cristo para o teu filho, ou o espírito do anticristo que está reinando no mundo, nas escolas, nas faculdades, vai ensinar que Deus não existe, que nós veio do macaco, que nós veio lá do Big Bang, de uma explosão, de uma evolução. Ou você ensina o teu filho no caminho que deve andar, ou ele vai crescer um pervertido, um idólatra, um rebeliado. E muitos até entram no caminho da bandidagem, do tráfico, da indelinquência, da vagabundagem. Ou você ensina o teu filho no caminho que Cristo deixou. Porque os mandamentos não é para bonito, não. Não é para bonito. A Bíblia não é para você deixar aberta lá no tua estante pegando poeira no Salmo 91 como um amuleto. A Bíblia não é amuleto. Aquela cruz que você tem lá pendurada lá na sala, no carro, lá que tem um Jesus lá pendurado, aquilo lá é uma farsa. Aquilo lá não tem poder para nada. Por quê? Porque aquele que Jesus que subiu na cruz, ele desceu
e foi até o inferno, e a morte não conseguiu segurar ele. No terceiro dia ele ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus. E é ele que intermedia o relacionamento do homem para com Deus. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. O único mediador. 1 Timóteo 2:5. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Aparecida não é mediadora. Paulo não é mediador. São Cristóvão não é mediador. Padre não é mediador. Pastor não é mediador. Profeta não é mediador. O único mediador que a Bíblia fala, o nome dele é Jesus. Não adianta. Não adianta querer achar um atalho, achar um desvio, porque não tem desvio. O caminho verdadeiro é o caminho da graça, é o caminho do arrependimento, é o caminho da submissão à vontade de Deus, é o caminho do reino dos céus. Aleluia! Oh glória! Ele é fiel e jamais te desamparou, jamais vai te desamparar. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho ainda que amamenta, mas Deus jamais esquece de um filho seu, jamais. Hein? Olha para mim. Jesus vai falar no Evangelho de Mateus 11:28. Jesus vai falar: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim, vem a mim. Eu tenho o pão da vida para saciar tua fome. Eu tenho a água que, se eu der para você beber, nunca mais você vai ter sede. Eu tenho o céu para você depois da morte. Essa é a nossa esperança. A esperança não está aqui, ó, nesse território chamado terra. A nossa esperança não está no nosso dinheiro. A nossa esperança não está em posses. A nossa esperança não está nos governantes políticos. Não. A nossa esperança não está no nosso grau de inteligência, na nossa faculdade, no nosso futuro, não. A nossa esperança, ela tem que estar guardada em Cristo. E nesta tarde, Jesus te chama dizendo: ei, deixa eu entrar. Nesta tarde, Jesus está se oferecendo para você abrir a porta do teu coração, para deixar Ele entrar, fazer morada, caminhar contigo, andar contigo, te limpar, te renovar, te transformar, tirar você da boca do diabo, das garras, das correntes que te aprisionam. Evangelho de João 10:10. O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. O que mais o diabo tem raiva é do ser humano. O diabo tem ira, tem revolta, tem raiva. É por isso que essa destruição em massa. Porque enquanto a pessoa não estiver debaixo da proteção de Deus, o inimigo faz uma lambança na sua vida. Quantas pessoas afundadas na criminalidade, afundadas em mentira, afundadas em macumbaria, afundadas na prostituição, na pornografia. Quantas pessoas que estão afundadas no ocultismo, em práticas detestável que é do homossexualismo. Quantas pessoas estão na ilusão? É porque o diabo está te escravizando. O diabo é inimigo de Deus, inimigo da família, inimigo da sociedade. O diabo é inimigo do casamento. E ele está por aí, ó,
de dia e de noite atormentando. A vontade do diabo é continuar te escravizando na depressão. Milhares de pessoas sendo escravizadas com esta maldição de depressão. Milhares de pessoas que para dormir tem que tomar remédio faixa preta, faixa vermelha para conseguir dormir. Enquanto isso, as empresas farmacêuticas estão cada dia mais ricas. Está cada dia mais rica. Dificilmente você vai ver uma empresa farmacêutica entrar em falência. Não vai. Não vai ver. Porque cada dia mais as pessoas andam doentes. Cada dia mais as pessoas estão viciadas em medicamento. Cada dia mais. Eu conheço várias pessoas que para dormir tem que tomar remédio forte. Pregador, o que eu faço? Entrega teu caminho para o Senhor. Confia nele. E ao mais ele tudo fará. Davi disse, fui moço. Hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Você pode passar por tribulação, por aflição. Você pode perder um filho, perder teu pai, perder tua esposa. Você pode ficar tudo tetraplégico. Mas ninguém consegue tirar dentro de você a presença do Espírito Santo. A alegria da salvação. O gozo do céu. A esperança de um dia você morar num lugar que não vai ter mais dor. Não vai ter mais choro. Não vai ter mais lágrima. Não vai ter mais morte. Não vai ter mais desigualdade social. Não vai ter mais injustiça. Porque essa terra é imunda. Essa terra é injusta. Essa terra é pecaminosa. E ainda tem muita gente que fica triste quando fala em morrer. Ah, eu tô triste. Porque eu tô doente. Eu vou morrer. E daí que você vai morrer? E daí que eu vou morrer? Porque a nossa vida, a nossa esperança tem que estar guardada em Jesus. Mas não na santa semente. O que você está preocupado se vai morrer ou não? Mas as pessoas têm medo de morrer. Hein? A pessoa que tem medo de morrer é porque ela não encontrou-se com Jesus. Porque quando encontra com Jesus, a morte vai embora. A morte teme a presença de Deus. Quem está em Cristo não morre. O seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma, o seu espírito, aleluia, o próprio Cristo recebe de braços abertos lá nas mansões celestial, na Nova Jerusalém, na nova casa, aleluia, que não precisa pagar aluguel lá. Não, você não precisa ficar se preocupando com a arquitetura. Como que você vai fazer ali a beleza, o arranjo da tua casa nova? Já está preparado. E não se compara com esta casa terrena, construída pelos engenheiros humanos. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse que a nova Jerusalém, a nova casa que Cristo preparou para a sua igreja, para o seu povo, a Bíblia fala que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, as ruas são de ouro, os muros de jaspe. A Bíblia fala que não vai haver mais dor. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais necessidade. Agora, enquanto eu e você estiver aqui, a necessidade reina. Nunca nós vamos ficar sem necessidade. Ah, pregador,
Você não sabe, mas eu tenho muito dinheiro. Muito dinheiro, eu sou rico. Eu tenho fazenda. Eu não preciso mais de nada. Eu chamo você de miserável, pobre, cego, nu. Ei! O teu dinheiro vai fazer você ficar aqui nessa terra? O teu dinheiro vai fazer você rejuvenescer? A tua posse vai fazer você ficar aqui? Você se tornar um imortal? A Bíblia chama você de louco, miserável. Hoje, se te pedir a tua alma hoje, o que você tem dado em troca dela? Hoje, se acontecer um infarto com você agora, você está preparado? Se acontecer um acidente fatal com você agora, você está preparado para se encontrar com Jesus? Ou você tem dúvida da tua salvação? Ou você está iludido, ocupado demais com as coisas deste mundo, que não pode tirar um tempo para ouvir a voz de Deus? Ou você não vê a hora de chegar à noite e se encontrar com a amante para vocês ir para o motel? Ou você não vê a hora de chegar de noite, passar a biqueira, comprar um punhado de cocaína e se chapar a noite inteira, porque hoje é sexta-feira. Na sexta-feira, o inferno abre as portas. Na sexta-feira, os macumbeiros se enfiam no meio do mato, nas encruzilhadas, para fazer maldade para tua família, para o teu casamento, para o teu lar. É na sexta-feira que o inferno abre as portas. O problema é que as pessoas não acreditam. Não, eu não acredito. Não tem problema. Eu não vim aqui procurar a tua aprovação e querer saber se você acredita ou não. Eu vim aqui transmitir o evangelho que vai te salvar, se você quiser. A salvação não é para quem não quer. A salvação é para os que querem. Jesus mesmo falou: ei, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Agora não adianta você querer seguir Jesus, querer a vida eterna, mas não querer levar a cruz. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Ei, Jesus, ele pegou a cruz que deram, colocaram sobre os seus ombros e levou no nosso lugar, até lá no monte do Calvário. Jesus, ele não foi covarde. Você acha que Jesus foi covarde? O seu infinito amor, o seu amor incondicional, o seu amor incondicional fez que Cristo pegasse as nossas dores, os nossos pecados, as nossas imundícias, colocasse sobre os seus ombros e carregasse até a cruz. Ele carregou até a cruz. Por isso que Deus me chamou para me pregar a cruz, e eu vou continuar pregando a cruz até ele me levar dessa terra. Não tem um outro evangelho a não ser o evangelho da cruz. Verdadeiro não. Tem muitos evangelhos, porém falsos. Evangelho da prosperidade. Venha para Cristo que Deus vai te deixar rico. Deus não vai deixar nada, ele já fez o que tinha que fazer. Mas o problema é que as pessoas são interesseiras. Elas gostam de se dar bem. Elas gostam dos prazeres deste mundo. Elas gostam de ostentação. Elas gostam de sombra e água fresca. Mas com Jesus não tem barganha.
Com Jesus não tem barganha. Sabe por que com Jesus não tem barganha? Porque Deus conhece a intenção de cada coração. Deus conhece. Que eu vim aqui pregar aqui, Deus conhece a intenção que está aqui dentro. Eu posso enganar você, mas aquele lá de cima, ele não dorme. Nós podemos enganar pessoas aqui nessa terra, mas ninguém consegue enganar Deus. Ele olha tudo. A Bíblia fala que os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele tem nós na palma da mão dele. Ele tem o mundo na palma da mão dele. Mas o problema é que o ser humano, ele é presunçoso. Ele quer ser mais do que Deus. Ele quer tentar ajudar Deus. Ele quer tentar ser maior do que Deus. Isso se chama presunção. A partir do momento que alguém quer ser mais do que Deus, Deus faz comer capim. Deus abate. Deus humilha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados. Deus não compactua com a injustiça. Ele é justo, verdadeiro, fiel. E Ele dá a cada um conforme as suas obras. Enganoso é o coração do homem. No livro do profeta Jeremias, capítulo 9, ou melhor dizendo, capítulo 17 e versículo 9, Jeremias vai falar: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu, Deus, esquadrinho o coração e provamente, e dou cada um conforme as suas obras. Oh glória! Aleluia! Ninguém consegue passar perna em Deus. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Plantou vento, vai colher tempestade. Plantou na carne, que é a corrupção, a avareza, a mentira, o engano, o adultério, a idolatria. Isso aí é a plantação na carne. Vai colher na carne. Vai colher morte eterna. Vai colher maldição. E nesta tarde eu te apresento dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Agora, a partir do momento que nós cremos em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, nós colhemos para a vida eterna. Nós não vivemos mais na carne, mas nós vivemos conforme a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. Nós não somos mais guiados pelo nosso pensamento carnal. O pensamento do homem natural, que ainda não teve um encontro com Jesus, é um pensamento carnal. É um pensamento natural, é um pensamento que vai contra os princípios divinos, que vai contra a moral, os estatutos criados pelo próprio Deus. E isso gera morte. E isso gera morte. No livro de Romanos, no capítulo 6 e 23, a Bíblia vai falar: o salário do pecado é a morte. Mas pregador, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei divina. Assim como nós no trânsito, os motoristas têm suas leis a se cumprir. Não ultrapassa, não avança o sinal vermelho, não entra à esquerda, não entra à direita, proibido isso, proibido aquilo. Nós, seres humanos, conhecendo o Evangelho de Cristo, nós vamos entender que Ele deixou os mandamentos. E a partir do momento que nós quebramos os seus mandamentos, a partir do momento que nós não cumprimos os seus mandamentos, nós estamos cometendo pecado. E no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia vai falar que o que separa o homem de Deus são pecados, são transgressões. Mas para nossa esperança, Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos perdoou. Mas para que nós venhamos ter acesso a esse perdão, é necessário nós andar com Ele.
é nós confessar que só Jesus é o único e suficiente Salvador. É necessário nós se arrependermos dos nossos pecados, das nossas imundícias, porque o homem natural é mentiroso. O homem natural, ele é mentiroso. Ele só para de ser mentiroso quando ele encontra a verdade em Cristo. Quando ele encontra a verdade em Cristo, ele para de ser mentiroso. Porque a mentira só é mentira quando chega a verdade. A mentira só é mentira quando chega a verdade. Chegou a verdade, a mentira tem que se esconder. A mentira não suporta a verdade. O problema é que as pessoas amam mais a mentira do que a verdade. E isso provoca a ira de Deus. Provoca a ira de Deus. Porque a mentira vai contra os princípios e a natureza e a justiça divina. Porque quem é o pai da mentira é o próprio Lúcifer, diabo, Satanás, inimigo de Deus, inimigo do homem, inimigo da humanidade. E a mentira é cruel. E eu vou te falar, não adianta você querer partir pelo caminho da mentira para você se dar bem, porque você vai se arrebentar. A pessoa que anda em mentira, uma hora ela se arrebenta. Ah, para se dar bem eu vou precisar mentir. Você está sendo um filho do diabo. Dura esta palavra, mas a Bíblia que diz. E você pode ler lá para conferir. Não é historinha minha aqui, não. Eu não estou aqui querendo dar lição de moral em ninguém, não. Não. Negativo. Eu estou pregando aqui mensagens bíblicas. Mensagens poderosas. Mensagens que o Espírito Santo está passando para mim. E eu estou entregando. É por isso que quando eu li no início aqui, eu falei, quem tem ouvido ouve. Mas não é esse ouvido carnal teu, não. Não é esse ouvido aqui, ó. Não é esse aqui. É o ouvido do teu coração. Dentro do teu coração tem um ouvido. Fala para Deus arrancar esse comichão que tem dentro do teu ouvido. Fala para Deus arrancar essa cera da incredulidade que está cravado no ouvido do teu coração. Fala para Deus arrancar esse entulho, essa sujeira, esse cadeado que está no ouvido do teu coração, que não deixa você ouvir a verdade. Porque a partir do momento que você ouvir a verdade de Cristo e deixar essa verdade entrar no teu coração, você vai ser liberto da mentira. Você vai ser liberto do engano, você vai ser liberto da cachaça, da droga, do adultério, da prostituição, da ganância, da avareza. Porque o que tem de gente avarento, ama o dinheiro acima de tudo. Despreza os outros, tem ódio em seu coração. É uma pessoa idólatra, não reconhece a presença de Deus, adora ídolos. Isso provoca a ira de Deus. E as tais pessoas que estão nessas práticas, a Bíblia diz que não herdarão o reino do céu. Não vai entrar no céu. Porque a Bíblia fala sobre o céu e sobre o inferno. O próprio Jesus falou sobre esses dois lugares. Inclusive a pregação de Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Alertando o povo que o inferno não foi criado por ser humano. O inferno foi criado por diabo e os seus anjos caídos e toda a maldade. Mas por consequência de rejeitar Cristo, os seres humanos que não creram no Filho de Deus, que não obedeceram os seus mandamentos, será lançado no lago de fogo,
que é a segunda morte. Aí não tem escapatória. Lago de fogo. Lê o Apocalipse. Deus não deixou escrito lá para bonito, não. Não. Deus não deixou escrito para uma historinha lá, para você contar pro teu filho, não. Deus deixou escrito como testemunha que avisado você foi. E uma vez que a pessoa partindo desta terra, morrendo, se ela não tiver entregado a sua vida para Cristo, para onde ela vai? Não tem como mais se arrepender e voltar atrás, não tem como. A porta da graça, ela está disponível enquanto eu e você anda pela rua de Toledo, enquanto eu e você respira. A partir do momento que o homem bate as batas, a mulher bate as cacholetas, e a sua alma, o seu espírito se desprende do corpo, aí de lá para frente, segue-se o juízo. Não adianta mais fazer mais nada. Não adianta acender vela, não adianta rezar a missa do 7º dia, não adianta se espernear, não adianta pagar promessa. Porque o tempo da graça, o dia da graça, o ano aceitável é hoje. É enquanto eu e você raciocinamos o que é certo, o que é errado. Raciocinamos que é necessário nós crer no Filho de Deus para sermos salvos. Porque o único, para nós encerrar, o único que tem poder para salvar o homem, eu não estou falando aqui de milagre. Porque para fazer milagre, até o diabo faz. Você sabe que o diabo faz milagre? O diabo se desfigura no Jesus. O diabo faz caridade. O diabo engana. O diabo se transforma em outra pessoa. Ele crê e estremece, mas não obedece. O único que pode salvar o homem da condenação do fogo eterno, o único, é aquele que foi para a cruz e no terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte. E essa pessoa que eu estou falando, Filho de Deus, é o próprio Deus. Esse é um fundamento indispensável. E sem isso, nós não teríamos acesso à salvação. Nós já teríamos sido aniquilados, destruídos. Mas ele se entregou e ele venceu a morte. Então, quando nós cremos em Cristo, nós vencemos a morte junto com ele. E esse corpo que vai lá para o barro, que o cemitério está cheio, a Bíblia fala que esse corpo será ressuscitado no grande dia. Esse corpo será ressuscitado. E depois dessa ressurreição, haverá um grande julgamento do juízo final, aonde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. E Deus dará a cada um conforme as suas obras. Aquele que se for achado o nome escrito no livro da vida, entrará no descanso eterno. A pessoa que no juízo final, Deus puxou a ficha dela, e o nome dela não estará no livro da vida, a Bíblia fala que será lançado no lago de fogo.
lago de fogo, lago. E vai passar a eternidade lá. Aonde a Bíblia fala que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eternidade de mais eternidade. Lá no lago de fogo. Ainda tem gente que chama a polícia pro pregador. Tem gente que zomba do pregador. Tem gente que dá risada, zomba, caçoa, ignora. Mas mal ela sabe que a sua alma está correndo perigo de passar a eternidade e eternidade num lugar onde não tem mais a presença de Deus, aonde que terá choro e ranger de dentes, e passará a eternidade de eternidade. Eu não farei passar um ano, eu não farei passar uma férias, eu não farei passar uma temporada, não. A Bíblia fala que os rebeldes, os que não creram no Evangelho, os que não praticaram a justiça, os que não obedeceram os mandamentos, os que não amaram a Cristo, será lançado junto com o diabo e a besta e os demônios e os anjos caídos, será lançado no lago de fogo. O que eu estou pregando aqui está em Apocalipse, lê lá. Chega em casa, lê, vai ler. Tira um tempo, vai. Eternidade mais eternidade. Agora pensa bem. Antes de você ficar brincando com a eternidade, pensa bem antes de você chamar a polícia para o pregador. Pensa bem antes de você desobedecer o Evangelho. Pensa bem antes de você rir dos crentes. Pensa bem. Pensa. Porque hoje pode ser o teu último dia na face dessa terra. Último dia. E quem é o teu dono? Quem é que te governa? Quem é que te domina? Para quem que você entregou a vida? Receba esta mensagem em o nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Amém. Glória a Deus. Olá pessoal, meu nome é Gilead. Vocês podem pensar, por que um jovem de 13 anos, um cara tão novo, poderia estar falando aqui? Porém, 6, 8 meses atrás, eu encontrei um homem chamado Jesus. E esse homem salvou a minha vida. E eu poderia dizer, e como testemunho, a minha vida foi um grande milagre. Quando eu nasci, a minha mãe tinha uma doença, não vou saber o nome exatamente, que não deixava ela parir, não deixava ela ter filhos. O médico chegou em minha avó e meu pai e falou: olha, Mercedes, que era o nome da minha avó, ou a tua mãe, ou a mãe dele vai morrer, ou o filho, vocês vão ter que escolher. Então a minha avó olhou para o rosto daquele médico, o rosto daqueles enfermeiros e disse: não, nenhum deles vai morrer, porque eu acredito no meu Salvador Jesus Cristo. E começaram a orar. Começaram a interceder. E ficaram horas ali, ela e meu pai. E pessoas na correria do dia ignoram isso. Porém, horas depois, minutos depois, aquele mesmo médico que estava cuidando da minha mãe chegou e falou: olha, aconteceu um milagre na vida dessa mãe. E então ela saiu pro bem. Os dois estavam vivos. Hoje, a minha mãe está com 41 anos. Eu estou completando 13 anos, não hoje, mas eu quero dar esse testemunho de minha vida. Porque mesmo com esse milagre, mesmo que esteja falando aqui, eu também fui um pecador. Eu tenho apenas 13 anos de vida neste mundo, mas eu também pequei. Então vocês
Então, em tamanha correria, eu fui o único que parei aqui para escutar a pregação desse homem. Eu não sei o que ele passou na vida, eu não sei nem sequer a religião deles, porque muitos pregam o evangelho. Porém, Deus tocou no meu coração para falar esse testemunho. Porque eu passei minha vida distante, eu, sabendo que a vida é um milagre, eu passei minha vida distante, às vezes eu já caçoei. Achei engraçado na correria do dia de um homem, ele olhou para mim enquanto estava a pregação, apontou para a cabeça e chamou de louco. Mas eu acredito nele. Eu acredito não nele, não nas palavras dele, mas nas palavras de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo um dia chegou nessa terra, morreu na cruz para que os nossos pecados fossem esquecidos. E se você ainda acredita nas palavras do homem, se vocês acreditam nas palavras do diabo, no que ele diz, eu posso dizer para você que você está condenado. Porque, como Paulo já disse, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, creiam na palavra desse Jesus, de Jesus Cristo, do Messias. Porque é isso que eu quero dizer, porque tão novo, um homem tão novo aqui está dizendo, porque foi salvo um dia, porque conseguiu crer nas palavras do Salvador Jesus Cristo. Então, espero que vocês, mesmo na correria do dia, mesmo no trabalho, mesmo tendo algo para fazer, mas para vocês é mais importante do que o que nós estamos pregando. Eu queria dizer que o Senhor coloque essa palavra no coração de vocês. Porque na minha vida eu fui uma vida de pecado, porém eu fui salvo por Jesus Cristo. Então Deus me deu um caminho, me deu uma verdade, me deu uma vida. Eu espero que, mesmo vocês olharam para esse homem e chamaram ele de louco, eu espero que vocês olhem para ele um dia e consigam pensar que esse homem estava falando a verdade. Porém, que não seja muito tarde, porque se for tarde demais, vocês não terão muito tempo para se arrepender. Então, que essa palavra, em nome de Jesus, seja colocada no coração de vocês. E era apenas esse testemunho que eu queria dar para vocês. Eu espero que vocês possam estar pregando um dia, possam estar testemunhando. Em nome de Jesus. Já vou ter 40 anos. Então, é meio de viagem. Só pensando nela. Agora quem quer esse cenário? Tava saindo, né? Eu disse, nossa, é tudo de Deus, né? Fim de Deus. Por causa que eu saí da escola, a gente saiu 4 horas. Quando eu cheguei lá, o ônibus ia sair, eu perdi o ônibus. Eu tava meio frustrado, nossa, eu perdi o ônibus, não sei porquê, eu esperei 5 minutos ali. Talvez se eu não tivesse perdido, eu não estaria aqui, né? Daí, eu cheguei aqui, eu olhei para você pegando, eu lembrei de Deus, né? Porque eu estava meio perdido também, em outros caminhos. Eu cheguei aqui nesse ônibus, e eu não parei. Eu vou pegar aqui, eu tenho internet. Tem Instagram?
enquanto não vou ter Instagram, enquanto não vou ter. Qual o nome? Separado? Vai. Mas eu vou ficar uma parte Vai nessa força. Aí qualquer coisa você me chama, qualquer dúvida eu mando os links aí tudo no. Tá bom. Esse aqui é o contato do projeto missionário que eu tenho. Esse é o contato. Você chama lá no WhatsApp, né? Aham. Beleza? Um abraço, Beleza, viu? um abraço. Deus abençoe. Que bem feliz. Amém, meu filho. Bom, Deus abençoe todos os irmãos que participaram da live. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Testemunho, os irmãos que ouviram o testemunho do rapaz. Que testemunho tremendo, irmão, viu? Rapaz, jovem de apenas 13 anos. Apenas 13 anos, o rapaz veio, ficou esperando eu ali mais de meia hora para contar um testemunho. Para contar um testemunho. Você vê como que é a fé dele? A minha irmã Anderson, Deus abençoe. Deus abençoe. E o testemunho da vida dele foi forte, muito forte. O acontecimento, o testemunho que ele contou ali foi muito forte. Estavam na beira da morte, né? Tanto ele quanto a mãe dele. Isso aconteceu, pelo que eu entendi, né? Ele estava na gestação dele e a família teve que escolher entre ele ou a mãe. A medicina já deu a sentença, né? Imagina o desespero dessa família. E dali a pouco Deus faz um milagre. E eu não tenho dúvida, irmãos, que esse milagre que Deus fez, esse milagre que Deus fez já foi para preparar o cenário desse rapaz para ele proclamar o Evangelho. Porque nessas minhas andanças pelo Brasil e fora do Brasil também, é a primeira vez que eu vejo um rapaz de 13 anos pegar uma palavra no microfone, no público. Porque uma coisa é a gente pegar o microfone na igreja. Tá? Pegar o microfone na igreja ou num grupo de pessoas ali, num determinado local. Outra coisa é a gente pegar o microfone ao ar livre. É bem diferente, bem diferente. E esse rapaz destemido, os irmãos viram ali. Não, eu não conheci ele. Não. Eu venho aqui nesse ponto aqui pregar, eu venho a cada 4 meses, mais ou menos. E eu nunca vi. E olha, impacto, viu? Senti um impacto agora. Então eu não tenho dúvida, né? Deus preparando o cenário aí para esse rapaz ser um evangelista. Proclamador do Evangelho.
Visto que hoje ninguém quer ser um missionário, ninguém quer pagar o preço para, né? Ninguém quer pagar o preço, que é um preço árduo, né? Que é levar a mensagem, não é fácil. Né? Não é fácil. E hoje a geração agora, os pais mesmo ensinam, não, você vai fazer faculdade para isso, para aquilo. Você vai ser um doutor, você vai ser um advogado, você vai ser um federal, você vai fazer um concurso e tal. Mas ninguém fala assim, não, você vai ser um missionário, você vai ser um evangelista, em nome de Deus, vai levar a palavra. Ninguém fala, irmão. É poucos. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas, elas estão fechadas, elas estão com essas coisas daqui, né? Então, mas grande quão formoso é os pés, a Bíblia diz, né? Quão formoso é os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Quão formoso. E outra, irmãos, vou falar para vocês, vou encerrar aqui, vou falar para vocês, esse trabalho que eu faço aqui, ó, não somente esse trabalho que eu faço, mas esse trabalho que a igreja recebeu para fazer, a igreja, a noiva, recebeu de Cristo para fazer, que é testemunhar do seu amor, do amor de Cristo. Esse trabalho, os anjos desejaram fazer esse trabalho. E a resposta de Deus foi não. Não. A resposta de Deus foi não. É os homens que eu vou dar essa incumbência. Para os homens. Quando eu falo homem, eu falei mulher. É os humanos. É a minha igreja, o meu povo. É por vaso de barro. E eu vou dar essa oportunidade. Então, os anjos desejaram ser embaixadores do Evangelho. Os anjos desejaram ser embaixadores do Evangelho. E Deus falou não. Então, irmãos, pensa bem. Vem aqui comigo, vem aqui. Segue o raciocínio. Vamos dar mais valor à proclamação do Evangelho? Porque é um grande privilégio. E sem contar que quando nós transmitimos o Evangelho... Não, eu não estou falando aqui num contexto aqui de vocês pegar uma caixinha de som e sair pra rua, não. Eu não estou falando isso. Nem todos têm esse chamado que eu tenho. Esse chamado aqui é pra doido. Entendeu? É pra doido mesmo. É um chamado que... né? É que nem que tem chamado para pastorear. Ele vai pastorear, ele tem aquele lado mais de pastoreio, de visitar, de cuidar, entendeu? Os dedos são tudo um diferente do outro. Entendeu? A igreja tem vários dons. Nem todos são evangelistas. Nem todos. Então assim, irmão, mas aqui, a incumbência de fazer algo para somar na propagação do evangelho, isso aí é de todos. De todos. Tá? Então quando vê um pregador, irmão, leva uma água para ele. Ore por ele. Clama por ele. Faça um jejum em prol da vida dele. Se você tiver condições, contribua na vida dele. Tá? Faça algo, né? Evangeliza alguém na rua, no teu trabalho, na tua empresa. Faça algo, entrega um folheto. Até mesmo hoje tem a rede social, você pode evangelizar através da rede social. Para de ficar postando coisinhas. Tem gente que usa a rede social para ficar, eu tô me sentindo triste, não sei o que, tem gente que fica usando a rede social para fofoca, irmão. Não sabe, eu não tenho cadeado na língua, eu falo mesmo. O irmão já me conhece, eu falo mesmo. Tem gente que fica usando a rede social para ostentar, para mostrar o seu status. Não, irmão, a igreja de Cristo é luz. Nós não temos tempo para isso, nós não foi chamado para isso, nós foi chamado para propagar o reino. Não tem chamado de ir na rua pregar?
pregue aí na rede social, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Kawaii, onde tiver, se tiver aplicativo, passe uma mensagem, irmão. Irmãos, passa uma mensagem do reino, Seja a boca de Deus na terra, seja um instrumento de Deus na terra, seja uma atalaia na terra, seja sal, seja luz, dê fruto. Eu sou chamado para dar fruto. Amém? Eu vou encerrar por aqui que eu vou começar a pregar para vocês. Amém? Deus abençoe. Até a próxima live, se Deus permitir. Amém? Se Deus permitir. Porque o dia de amanhã não pertence para nós. Minha vontade é estar lá. Mas a hora, nem o filho sabe. Imagine nós. Somente Deus. Deus abençoe. Eu quero agradecer de coração mesmo, de coração, os irmãos que participaram dessa live, que se inscreveram nesse canal, nessa página. Convido os irmãos a ir lá, entrar lá no YouTube também. Entra no YouTube lá, Missionário Nômade. Nômade, irmãos. Por que nômade? Porque nômade ele vive assim, ó, do ponto a ponto. Ele não tem um lugar fixo. E eu não tenho um lugar fixo para me congregar. Eu congrego onde eu estou pegando, eu estou congregando. Aqui. Então eu sou nômade. Eu pego aqui, ó. Eu armei minha tenda aqui. Agora daqui a pouco eu saio daqui e vou armar a tenda no outro lugar. Depois no outro lugar. E assim vai indo. A hora que o Espírito Santo me governar, é lá onde eu estou. Irmãos, eu não faço mais a minha vontade. Eu fazia quando eu estava nas trevas. Quando eu estava nas trevas, irmãos, eu fazia a minha vontade. Agora eu não faço mais. Agora não faço mais. Agora eu faço a vontade daquele que me chamou, me amou, me limpou. Agora é Ele que manda na minha vida. Grande abraço. Glória a Deus. Aos novos seguidores. Bom, Deus abençoe o senhor, a sua família. Estamos orando, eu tenho orado toda noite. Todos os dias de orado. Todos pedindo oração. Os irmãos que deixam os pedidos de oração. Os irmãos que entram em contato nas redes sociais, através do WhatsApp. Irmãos, nem todos os comentários eu consigo responder, mas eu consigo curtir ali e tal. Mas nem todos os comentários eu consigo responder. Por quê? Irmãos, eu sou pai, eu sou marido, eu tenho um projeto missionário para desenvolver, para cuidar, a van, manutenção, e o dia a dia. Né? Preparar mensagem, orar, buscar alimento, porque eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu preciso receber do céu, não é só distribuir. Preciso passar, eu preciso se alimentar da palavra, eu preciso ter meu devocional, cuidar da minha saúde mental, eu preciso estar pronto para Deus usar, para a glória dele. Então, alguns comentários que eu não consegui responder, os irmãos não levam mal. Conforme vai se passando o tempo, a gente vai conseguindo colocar ali certinho ali as respostas e assim tudo isso para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço.